pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui no vídeo, clique no sininho e comece a receber as notificações aqui quando eu faço os meus vídeos. Hoje vamos falar do saudoso e querido ator Heathcliff Andrew Heath Ledger. Ele nasceu em Perth, na Austrália, no dia 4 de abril de 1979. Ele fez o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que ele interpretava o Coringa no filme. Filho de Sally, uma professora francesa, e de King Ledger, um piloto de corridas e engenheiro da mineração. Ele tem 3 irmãs, a Catherine, a Olivia e a Ashley. A mãe, a Sally, o batizou com o nome de Heathcliff, que foi uma homenagem ao personagem do romance O Morro dos Ventos Uivantes. Mas o nome artístico dele era Heath Ledger. A primeira experiência desse ator foi aos 10 anos com a peça de Peter Pan. E também ele era um ávido jogador de xadrez. Aos 16 anos ele parte para Sydney com o melhor amigo dele, o Trevor, porque ele queria se consolidar como ator. Ele volta um pouco mais tarde para a cidade natal dele, Perth, lá na Austrália, para atuar como um ciclista na série da TV australiana chamada Sweat, de 1996. Em 1999, ele começou a ganhar visibilidade nos Estados Unidos com o filme As 10 Coisas que Eu Mais Odeio em Você, com a Julie Stiles. E também ele estrelou o filme australiano Duas Mãos. Em 2000, o Ledger estrelou ao lado do ator Mel Gibson O Patriota. Em 2001, muito conhecido aqui no Brasil, ele fez Coração de Cavaleiro. Em 2005, ele recebe o prêmio de melhor ator pelos críticos de cinema pelo seu aclamado desempenho no filme O Segredo de Brokeback Mountain, onde ele interpretou um cowboy chamado Ennis Del Mar, onde ele se apaixona por Jack, interpretado por Jake Gyllenhaal. Por esse papel, ele recebeu indicações para vários prêmios. Em 2005, ele fez Giacomo Casanova, uma comédia romântica. Em 2007, ele foi um dos 6 atores a interpretar Bob Dylan no filme Não Estou Lá, um drama musical. Ledger interpretou o Coringa em 2008, o maior vilão das histórias em quadrinhos no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Inclusive, depois de vários incidentes envolvendo esse filme, a equipe dizia ter uma maldição em torno dessa produção. O ator Morgan Freeman capotou o carro dele e foi internado na época. O protagonista Christian Bale foi preso na estreia. O Coringa, o Ledger, faleceu e o técnico Conai sofreu um acidente durante as filmagens e faleceu também. Mas o filme bateu recordes de público. Tanto que em 2009, no dia 23 de fevereiro, ele recebeu o prêmio póstumo, o Oscar, na categoria de melhor ator coadjuvante, um ano após o seu falecimento. Quem recebeu por ele foi a mãe, o pai e a irmã, a Kate. Inclusive, a filha do ator, a Matilda, vai se tornar a dona dessa estatueta quando ela completar 18 anos. Ledger começou a gravar o filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus quando ele faleceu. E os produtores decidiram que os atores Johnny Depp, Jude Law e o Colin Farrell continuariam a fazer o papel do ator no filme. Pelo roteiro do filme, em suas viagens, o Dr. Parnassus passa por um espelho mágico para o mundo imaginário e as mudanças de atores se dão nesse momento. E os atores decidiram doar os seus salários para a filha de Ledger, pois queriam que Matilda, que tinha na época 2 aninhos, tivesse uma segurança econômica. Quando Ledger fez o filme Brokeback Mountain,
ele se envolveu com a atriz do filme, a Michelle Williams, com quem ele teve uma filha, a Matilda Rose. Ela nasceu no dia 28 de outubro de 2005 na cidade de Nova York. Inclusive agora em 2022 ela vai completar 17 anos. O padrinho dela é o Jake Gyllenhaal, que contracenou com ele no filme, né? E a madrinha é a Busy Phillips. Em 2007, o pai da Michelle Williams disse que o relacionamento dos dois havia chegado ao fim. E em 2008, ele faleceu. Eu vou contar como ele faleceu agora para vocês. No dia 22 de janeiro de 2008, a empregada Teresa Salomão entrou no apartamento do ator em Nova York. Era aproximadamente 12h30. Ela entrou para começar o trabalho dela habitual de todos os dias. Às 13 horas, ela foi trocar uma lâmpada no quarto do ator e percebeu que ele ainda estava deitado. Como ela ouviu ele roncar, ela imaginou que não havia nada errado e ela deixa o quarto. Às 14h45, a massagista Diana apareceu para a sessão agendada com o ator. Como Diane e a empregada não obtiveram resposta ao bater na porta, elas resolveram entrar e acordar ele, que segundo o depoimento um pouco mais tarde dado à polícia, ele já estava frio a essa altura, às 14h45. A Diana acredita que o Ledger estava apenas inconsciente. Então, ela usa o celular do ator para ligar para uma amiga dele, a Mary Kate Olsen, a quem ela pede uma orientação. O que ela vai fazer com essa situação? A Olsen, que também vivia em Manhattan, mas se encontrava na Califórnia, ela responde que ela ia enviar os seguranças dela para ajudar aí nessa situação. Na sequência, essa massagista liga para o resgate. A atendente da emergência orienta ela para fazer assim as manobras de reanimação. Os paramédicos chegam minutos depois. E depois chega também os segurança da Mary Kate Olsen. E tentaram ali reanimar o Ledger sem sucesso. Ele foi declarado sem vida às 15h36 desse dia 22 de janeiro de 2008. A polícia trabalhou principalmente com duas hipóteses. O ator havia tirado a própria vida ou uma overdose acidental. Teve 2 semanas de investigação e o Serviço de Medicina Legal de Nova York concluiu o que havia acontecido. Ele havia falecido por intoxicação acidental de remédios prescritos. Ele também, gente, estava com pneumonia e estava tomando remédio para pneumonia também. E esses remédios que ele tomou, tudo misturados, tinha efeito calmante e soníferos. O funeral de Ledger aconteceu na cidade natal dele, Perth, lá na Austrália, no dia 9 de fevereiro de 2008. Após o funeral, que durou cerca de 90 minutos, foi realizada a cremação, assistida por apenas 10 familiares do ator. Suas cinzas foram dispersas na praia. Depois disso, seus parentes e amigos mergulharam no mar para realizar uma homenagem ao ator, que são essas imagens aqui que vocês estão vendo. O pai de Ledger, o senhor Kim Ledger, em entrevista na época do falecimento do filho, ele conta que basicamente o filho dele estava reclamando que não conseguia dormir, porque ele estava muito ocupado. Ele iria conhecer o Steven Spielberg na manhã seguinte. Ele realmente precisava estar no seu melhor e ele estava achando difícil dormir também com resfriado. Ele estava com uma infecção no peito. Foi então que o pai passou o telefone para outra filha, a Kate, que é a irmã do Ledger.
e ela tentou alertar o irmão sobre o perigo dele estar misturando os medicamentos. A Kate disse ao Ledger: você não pode tomar remédio para dormir junto com a medicação para sua infecção no peito. Você sabe que não é uma boa mistura. E aí ele responde: Kate, sabe, vai ficar tudo bem. Eu só preciso dormir um pouco, disse ele. O pai fala que essas foram as últimas palavras que ouviu do filho, ou pelo menos as que a Kate ouviu. Foi um choque terrível para todos nós. Quero dizer, ele literalmente foi dormir. Eu era o seu maior fã, eu o amava muito, eu admirava muito o meu filho. Mas o Sr. Kim Ledger admite que o único responsável pelo falecimento é o próprio filho. Ele foi totalmente culpado do que aconteceu com ele, mais ninguém. Ele agarrou os remédios e os tomou. E aconteceu a fatalidade. Desde o falecimento do ator, os fãs e as pessoas querem saber o que aconteceu com a fortuna dele. O destino foi apenas o que pode surpreender, que eu vou dizer agora. Ele, na época que ele faleceu, dizem as redes sociais que ele tinha de 16 a 20 milhões de dólares. As informações são que Matilda, a única filha do ator, herdou tudo. O Kim, o pai do Ledger, chegou até a confirmar isso na época, afirmando que a mãe da Matilda, a Michelle Williams, não precisaria entrar em algum tipo de ação. Não há reivindicação. Nossa família deixa tudo para Matilda, afirmou o pai do Ledger. O que acontece é que 2 anos antes da Matilda nascer, o Ledger tinha assinado um testamento e nesse testamento pedia para deixar toda a herança para os pais e para as irmãs. Mas o que se sabe é que a Matilda herdou toda a fortuna, que fala em 16 milhões de dólares, mas eu já vi também 20 milhões. Então fica entre esses 2 valores, o que mostra que o nascimento da garota mudou tudo na vida dele. E que a gente vê também, gente, da vida dele que ele tinha com a Michelle Williams, ele amava muito aquela mulher e a filha. Também agora eu vou contar algo para vocês, olha só. Nicola Picorini, diretor de fotografia que trabalhava e trabalhou com Ledger, ele falou em uma revista que a separação, quando envolve uma criança, é sempre muito dolorosa. E o Ledger sempre foi muito duro com ele mesmo. Ele sempre perguntava o que ele tinha feito de errado, que ele estava sofrendo de verdade. Tenho certeza que todos os problemas que ele tinha para dormir, nada tinha a ver com trabalho e tudo a ver com Matilda e Michelle. O Nicola diz que realmente ele acha que o Ledger faleceu por causa de um coração partido. Ele fala: sei que parece romântico demais, mas é muito trágico. Eu acho que isso que veio acontecer e veio o falecimento dele. Ele conta que depois que teve a separação dele, da Michelle e da Matilda, é que ele começou a ter esses problemas de insônia. Tanto, pessoal, que o que a irmã fala, a Kate fala do irmão, vem tudo a calhar com o que eu acabei de contar aí do coração partido. A Kate, ela fala que ela e o irmão eram almas gêmeas. Eles conversavam todos os dias, mesmo quando ele estava longe filmando algum projeto. Falávamos do que ele estava filmando enquanto ela preparava o jantar. Eles eram muito unidos. Ela conta que quando saiu na mídia que ele estava deprimido por conta que ele estava fazendo Batman, o Cavaleiro das Trevas, ela fala que não é verdade, que ele se divertiu muito no set do Cavaleiro das Trevas. E ela conta que quando ele ligava para ela, ele reencenava pedaços dos diálogos para ela e ele se mostrava muito animado com o que ele estava conseguindo fazer com o personagem Coringa. Ela fala que é uma pena que ela tem as filhas dela,
que conhecem o tio pelas histórias que elas contam. E elas contam diariamente pelos filmes que mostramos constantemente. Ela fala que é muito estranho, gente, ver o irmão na tela e não ter o irmão perto. Mas ela fala que é muito bom a gente saber que a gente tem um pedaço dele conosco. Ela conta que elas conversam sempre com Michelle Williams, a ex-esposa do Ledger, e a Matilda. Frequentemente, ela é uma menina brilhante e uma fonte de alegria para todos nós, concluiu a irmã de Ledger. Tá aí, gente, contei um pouquinho do que foi a vida desse ator que perdeu a vida tão prematuramente, tinha uma carreira linda pela frente.